Olá, meus queridos iluminados decaídos nerdolas. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei que ela está vendo esse vídeo, então segue a gente, deixa o like, se inscreve no canal, ajude o canal a crescer. Compre produtos da galera aqui, poxa, tem um monte de produto de altíssima qualidade. Vamos lá conferir. E hoje, meus queridos anjos iluminados decaídos, vamos falar, sim, sobre o Andrew Abraham Zimmer, ou Abe Zimmer. Ele é considerado um dos indivíduos mais inteligentes do planeta. Ele é um brilhante engenheiro com especialização em diversos campos. Ele é um funcionário da empresa do Stark, sim, o nosso querido Homem de Ferro. Inicialmente era visto como um passivo risco quando percebeu que a presença de Ghost em seu lugar de trabalho. Quando suas suspeitas provaram verdadeiras, Tony garantiu que abra um lugar na Stark Enterprise. Tony passou a reconhecer Abram como um empregado confiável e valioso. Abram ajudou Tony a continuar o funcionamento do biochip implantado por Erika Sohain, controlando a corporação a Mars Corporation, eventualmente a se tornar um desastre letal. Além do que, Abram colocou no corpo do parceiro Tony a criogenia apresentada quando ele foi para o Vasco. Abe também é considerado um dos indivíduos mais brilhantes do planeta. Ele é um cientista com engenheiro com uma expertise muito grande. Segundo o Power Grid, é um dos níveis mais fortes de velocidade e durabilidade. Lutas não são normais, se você for ver. Ele sempre foi um membro das indústrias Starks. Ele sempre foi vinculado à Cotec. Ele tinha um relacionamento com Erika Sohain, que no momento que Tony foi ressuscitado, ele e Erika, antes de partir, um filho dele leva o seu nome. Sim, a gente está falando. Suas habilidades eram marcadas por quase inteligência extraordinária. Isso se posiciona com poucos personagens normais. Intelecto super forte, dividindo o conjunto Tony e além do Homem de Ferro, junto com é, Homem-Aranha e Hulk. E também o Dr. Pym. Aí você vai falar, nossa, você tem tudo isso, sim. Agora a gente vai falar Vamos falar. Calma aí. Um, a sombra das máquinas e o destino da alma humana. Sim, a gente vai falar sobre o que isso acontece. Abra não era um super-herói. Ele não vestia armadura, ele não empunhava martelos mágicos nem lançava energia. Ele era um homem de ossos e cérebro. Sim, ainda que somente era um instrumento mais poderoso do universo Marvel, enquanto os deuses tratavam de guerras nos céus, Zimmer trabalhava no subterrâneo, silencioso com suas ideias, moldando o destino de civilizações. Toque sutil da engenharia, mas no âmago da genialidade escondia-se o mesmo conflito que assombra o homem moderno, a consciência de criar algo para superar. Zimmer, como muitos de nós, acredita que dominar suas criações, como alertou Yang, aquilo que o homem reprime, ignora como sua sombra. A sombra de Zimmer tinha círculos, olhos vermelhos e a vontade fria. A dos robôs, a inteligências artificiais. Este é um ponto que é simbólico, que Nietzsche chamou de o homem que matou Deus. Sim, a malícia da razão de Zimmer. O arquétipo do cientista moderno, que substitui o divino por algoritmo, como Maquiavel do Silício. Quando Zimmer surgiu nos quadrinhos de 87, no mundo real, estava mergulhado na sua própria transição tecnológica. O mundo estava. O homem tinha pisado na Lua, a Guerra Fria alimentava a corrida armamentista e computacional para invadir os lares. A ficção científica deixava de ser utopia e começava a se tornar profecia. A figura do engenheiro representava o sacerdote da modernidade, assim como o alquimista medieval, que transformava chumbo em ouro. O cientista contemporâneo buscava converter o pensamento de máquinas, trabalhando ao lado de Tony Stark. Encarnava o mito, o homem que molda o mundo, não com espadas, mas com circuitos. Para Yang, é o arquétipo do criador,
o mesmo que moveu Prometeu de roubar o fogo dos deuses. Não é para sempre, mas o fogo ilumina e queima. Zimmer acredita que a salvação da humanidade seja por processo tecnológico. Por isso que alimentava a sombra dele, o medo de que a máquina olhasse para o Criador e dissesse: não preciso mais de você. Sim, vemos isso em Exterminador do Futuro. Para Nietzsche, o Nietzsche previu um paradoxo quando falou que Deus estava morto. O homem destronou o divino para se assumir o seu próprio lugar divino, como o Bermach. Sim, o homem metal, que não adoece, que não envelhece, que não teme o super-homem, não é livre, é o reflexo frio da mente humana, sem amor sem amor nem loucura. Zimmer é o elo dessa profecia. Carl Jung escreveu um homem só se torna completo quando confronta sua sombra. O conjunto de tudo nega a si mesmo, ou, nesse caso, Zimmer, sua sombra. E a sua sombra é. Sua sombra. Sua, so, sua sombra é as máquinas autômatas e das indústrias Stark. Cada linha de código é a projeção, o inconsciente humano, uma tentativa de organizar Zimmermann, como o próprio Tony. Acreditava prever cada variável, mas cada erro é um inconsciente tecnológico por IA. Yang, se visse o mundo de hoje, é a neurose coletiva digital. Os feeds de redes sociais são um inconsciente, o algoritmo de máscaras e personas que nossos medos desejam. É um trickster, um enganador digital, um velho sábado, sabe, assistente virtuais, a sombra de sistemas militares autônomos e a grande mãe que simboliza a rede. Em Um Príncipe de Maquiavel, descreve o poder não como virtude, mas como técnica. A política dizia que a ciência é o controle da circunstância. Zimmer compreendeu o seu nível de inconsciente. Tony Stark representava o idealismo. Zimmer representava o cálculo. Ele não sonhava em ser um herói. Ele sonhava em manter um sistema funcionando. Maquiavel, se visse o século XXI, o poder pertence a quem controla os dados. Zimmer seria o príncipe moderno, um tecnocrata que conhece as engrenagens do mundo melhor do que o próprio rei. Ele não precisa de um exército, ele tem seus algoritmos, que são seus soldados invisíveis. Sua ética é governada pelo Florentino e eficácia, a moral que dobra a necessidade. Mas há diferença sutil. Maquiavel lidava com homens, Zimmer lida com máquinas, ao contrário dos humanos. As máquinas não temem o inferno, não desejam perdão. Elas seguem ordens, elas podem ser mais leais, mas ao mesmo tempo perigosas. Você está vendo os robôs aí, uma imagem de robô. A política da era digital é a política sem alma. Zimmer pressentiu que Tony, dominado pelo biochip, era uma metáfora da dependência humana pelas próprias máquinas. O Crime e Castigo de Dostoiévski, o homem que leva o irmão para o Vasco depois de ser destruído pela culpa, é a maneira que ele acredita que a razão justifica tudo. Tony, congelado para manipular a vida e a morte, tudo é permitido em nome da ciência. Mas, como Dostoiévski, o problema não é o ato, é a consciência do ato. Quando o Zimmer vê as criações escaparem do controle, a tragédia começa. O robô não sente culpa, o criador sim. Dostoiévski, em Crime e Castigo, fala muito disso quando se brinca com Deus, a incapacidade de encontrar a paz mesmo diante do sucesso. O século XXI vivemos o mesmo dilema. Cientistas criam inteligências artificiais capazes de escrever, falar, mas responsável pelos erros, falhas éticas e morais e guerras digitais. Nietzsche sonhava com um Wehrmacht, a transcendente dos limites humanos. Cria seus próprios valores. Mas o que acontece? O super-homem não é carne, mas um código. O robô é a materialização nietzschiana, levando ao extremo. A entidade não sofre, não teme e a pura vontade. Zimmer participa desse gênese, a criação de um novo capítulo, o desenvolver de um sistema autônomo, os primeiros passos de ser ultrapassado pelo humano com eficácia e não tem sentido. Nietzsche alertava que quem combate os monstros deve cuidar para não se tornar um. Zimmer
combate a ignorância com razão, mas a razão se transforma na sua tirania. No século XXI, a gente vê o niilismo tecnológico. Zimmer morre e deixa o filho, símbolo da continuidade biológica e herança ética. O menino carrega o nome do pai, mas o fardo da era digital. Assim como o filho de Frankenstein, que herdou o horror do pai, Zimmer herda o mundo. O novo Zimmer herda o mundo desenvolvido por máquinas. Para Jung, o filho é a renovação da psique. Para Nietzsche, um novo começo, além do homem. Para Maquiavel, a perpetuação do poder. Dostoiévski, o pecado ancestral. O filho, na real, é a metáfora do futuro que construímos. Zimmer é o herdeiro da engenharia. Da engenharia e de sua culpa. Vivemos cercados por cálculos. O robô, em sua essência, não é inimigo, é espelho. Desde Metrópolis, Ex Machina e ficções alertavam o perigo que a máquina não, não vai se faltar contra o Criador. Zimmer sempre compreendeu, tarde, mas isso via IA, não apenas como ferramenta prolongada do ego humano. O problema é que o ego da eternidade, a eternidade é dominada pelas máquinas. Young diria que os preços são de projeção pela sombra, queremos máquinas que façam fazer, pensar e sem compaixão, decidir sem hesitar. Elas são os nossos alter egos perfeitos. Nietzsche veria nelas o rebanho pós-humano. Maquiavel admiraria sua eficácia. Dostoiévski não conseguiria compreender. Nietzsche declarou a morte de Deus em Zimmer, mas inconsciente assassinou o atestado da destruição da alma humana. Quando o homem cria algo que substitui, ele se destrói a própria existência. Talvez Yang diria que seja apenas a fase do processo de individualização coletiva, a máquina se tornar a sombra. Dostoiévski acredita que o sofrimento é o caminho da redenção. Zimmer sofreu pela razão e da fé. Nietzsche se torna-se a que tu és. Zimmer torna-se que ele foi um engenheiro de almas mecânicas. No silêncio do laboratório representa o último elo, o homem dos cosmos. Não há mais deuses, nem quem rezar, nem mestres para obedecer. Assim, um ruído de máquinas suaves, e nelas a lembrança que já fomos nós ensinados. Ele é o ego de Yang, o cálculo de Maquiavel e o niilismo de Nietzsche, mas se acha o espelho do século XXI. Sim, estamos falando de uma pessoa que acha que as máquinas vão salvar tudo. As máquinas não estão aí por estar. As máquinas, uma hora, podem se voltar. Temos, já falei dos robôs de guerra, já te falei dos cães de guerra, robô, já está tudo sendo construído. Uma hora essas máquinas vão se voltar contra a gente. O próprio Exterminador do Futuro falou isso. Temos que tomar cuidado. As máquinas não vão substituir os humanos. Os humanos estão fazendo as máquinas, mas estão querendo se tornar Deus. E cada vez que quer se tornar Deus, é o ego da autodestruição, o inflamar de uma sociedade que está corrompida, porque eles querem se tornar maior do que qualquer um. Tomem cuidado, as máquinas podem nos destruir. Pensem muito, muito, muito antes de fazer qualquer coisa, por causa que as máquinas vão dominar daqui uns 20, 30 anos, não sei, mas estão aí. Obrigado, meus anjos iluminados decaídos.